Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Estamos de volta aqui com a teoria dos grafos. Nós paramos em grafo atravessável. Nós vamos ver agora, né, a diferença entre o grafo euleriano e hamiltoniano. E se você não viu as aulas 1, 2, 3 e 4, é muito importante que você assista, né, para conhecer toda a sequência aí, né, que foi desenvolvida, tanto da parte teórica como os exemplos. Vamos então ver a continuação? Então, pessoal, tudo que aqui a gente está passando, né? A gente tem, já foi visto anteriormente, tá? Então, tudo que está passando aqui a gente já viu anteriormente. Se você deseja ver a explicação, né, de todos esses pontos, você pode assistir às aulas 1, 2, 3 e 4, tá? Nós vamos avançar aqui até chegar à parte onde nós vimos o grafo atravessável. E depois aí, sim, o tema da aula de hoje, né, que está relacionado com os grafos eulerianos e hamiltonianos, né? Então, toda essa parte aqui você pode pegar nos vídeos 1, 2, 3 e 4 e tirar suas dúvidas, né, sobre o tema lá. É importante que vocês vejam a sequência para vocês terem aí o todo, né, vocês entenderem cada parte aí dos grafos até chegar à ideia de grafo atravessável, que é essa daqui que nós vimos quando o grafo é atravessável, vocês podem rever lá, né, na aula anterior, o vídeo 4. E aqui a gente começa com o grafo euleriano e hamiltoniano, né? Então vamos falar aqui do caminho de Euler, que é um caminho que usa, né, cada arco do grafo G exatamente uma vez. Então o caminho de Euler, quando você pensa nele, né, então ele está aqui descrito nesse exemplo, ó, dê uma observada nesse grafo, né? Então ele começou, ó, no B, aqui o nosso vértice B, ele passou pelo A1, depois o vértice A, subiu para o A7, né? Depois a gente tem ali o E, né? O vértice E, depois o A6 aresta, né? Foi para o D, do D desceu aqui, foi para a esquerda, né? Para o A8, passou pelo A8, chegou no A, do A desceu para o A4, daqui você tem o C, subiu A3, depois o D, o A5 está aqui na diagonal, baixou para o D, melhor dizendo, para o B, né? B de bola aqui. A2 fechou aqui no C, né? Então, observem que se você observar aqui as arestas percorridas, né? Ele passou por todos os arcos ou arestas, né? Ó, A1, A7, A6, A8, A4, A3, A5, A2. Não precisa ser na ordem, né? O importante é que ele atravessou todas as arestas, né? Uma única vez, né? Então, esse é um caminho de Euler, tá? E aí, nós temos que um grafo conexo finito, ele vai ser euleriano se ele satisfazer essa condição. Se você tem aqui, né, que cada vértice tem grau par, né, se você olhar esse exemplo, ó, cada vértice aqui, você conta quantas pontas de arestas. Então, você tem uma, duas, três, quatro, grau par. Aqui também, ó, uma, duas, três, quatro pontas de arestas, grau par. Aqui também, ó, uma, duas, três, quatro pontas de arestas, grau par. Todos eles, né, grau 4. Se você encontrar um grafo, né, que ele tem cada vértice com grau par, já é uma garantia que você tem aqui o caminho de Euler, né? Que na verdade o caminho de Euler garante aí, né, o grafo ser atravessável, que é o que a gente viu na aula passada, porque ele passa por todas as arestas sem repetição, tá? Não tem problema a repetição de vértices, né, no caminho de Euler. O importante é não repetir arestas, tá? E passar por todas as arestas exatamente uma única vez. Se você quer buscar um caminho de Euler e ver, né, igual a gente fez aqui, esse caminho do exercício 6, você consegue, mas vai dar trabalho. Então, um caminho prático de você verificar se tem um caminho de Euler, se ele é atravessável, seria encontrar que ele tem realmente cada um dos seus vértices tem grau par. Essa não é a única condição, você também tem uma condição especial com quantidades de vértices ímpares que vai garantir que ele teria o caminho de Euler e que ele vai ser atravessável, mas a gente vai falar isso posteriormente, tá? Então aqui, ó, vamos falar agora do grafo hamiltoniano. Então, diferente do que a gente viu lá no caminho de Euler, no grafo euleriano, aqui a gente tem um circuito hamiltoniano que ele é focado nos vértices, tá? Olha a diferença. Ele tem que passar.
ou visitar cada vértice exatamente uma vez. Esse caminho ele também deve ser um ciclo, né? Você lembra o que que é um ciclo, né? Ele começa e depois ele volta para o mesmo vértice, né, de origem. E o ciclo tem que ter, né, aí tamanho 3 ou maior, né? Então, ó, se um grafo G aqui, né, ele tem um caminho hamiltoniano, ele é um grafo classificado como hamiltoniano, né? Então vamos ver aqui um exemplo, ó. O grafo abaixo é hamiltoniano porque ele permite o ciclo. Observem qual que é o ciclo aqui: A4, C A3, D A5, B A1, A. Então, ó, o que que vocês estão percebendo aqui? Ele está passando, ó, em todos os vértices, né? Uma única vez, depois ele volta para o vértice original. Então, se você olhar aqui, ó, nesse exemplo do grafo, ó, A4 desceu aqui a diagonal, foi parar no AC, A3 subiu, né? Foi parar no D. No D, outra diagonal A5, depois você tem aqui o B, subiu a um, voltou para o A. Então ele passou por todos os vértices. A, aqui ó, o C, o D, o B, e ele voltou para o A, que era o de origem, né? Então aqui a gente tem um circuito hamiltoniano, que é um circuito que passa por todos os vértices uma única vez. Ele só termina repetindo o último vértice, mas não quando ele está passando, né? Ele repete primeiro, na verdade, que é igual ao último, porque ele volta, né? O ciclo fecha no vértice original, mas não é uma repetição, na verdade, né? É um retorno para aquele vértice de origem, aí fechou o ciclo ou circuito hamiltoniano. Os grafos a seguir são eulerianos ou hamiltonianos? Vamos ver. Então, observem, né? O que que vocês percebem aqui? Se vocês quiserem parar o vídeo, né, e pensar, depois ver a resposta, é interessante para você poder pensar no que você já está acumulando aí de conhecimento, ok? Então, a sugestão parar o vídeo e depois você ver a resposta. Então, aqui, ó, ele é hamiltoniano e não euleriano, e aqui é euleriano e não hamiltoniano. Por quê? Quando que ele vai ser euleriano? Se ele tem, né, o caminho lá de Euler, se ele é atravessável, uma das formas de ver isso é se os graus dos vértices, todos eles têm grau par, né? Então, se você olhar aqui, ó, grau 4, grau 2, grau 2, grau 2, grau 4, né? É só contar quantas pontas de arestas que incidem nos vértices, vocês vão encontrar os graus deles, né? E aí, você, vendo que todos os graus são pares, está garantido lá o caminho de Euler. Ele é atravessável, e ele é euleriano e ele não é hamiltoniano nesse caso, por quê? Para ser hamiltoniano, qual que seria, né, a característica, né? Você passar todos os vértices uma única vez. Se você tentar aqui, você vai perceber que você não vai conseguir passar sem repetições, né? Então, você passar, percorrer ele todo, né, passando todos os vértices uma única vez é o que caracteriza lá o circuito hamiltoniano que nós não encontramos nesse. Nesse aqui, ó, é o contrário. A gente encontra o circuito hamiltoniano e dá para encontrar bem fácil, né? Porque se você fizer só o contorno aqui, ó, você não precisa passar por todas as arestas quando você está falando do circuito hamiltoniano. É obrigatório passar por todos os vértices, uma única vez e voltar para o vértice de origem, fechando o ciclo. Então, nesse caso, a gente encontra, tá vendo, ó, o circuito hamiltoniano, e então ele é um grafo hamiltoniano e ele não é euleriano, né? Como que a gente pode ver se ele é euleriano, né? Se você olhar se todos os vértices são pares, é uma das formas que você pode ver. E tem uma outra regra também em quantidade de ímpares que você precisa ter, né? Que eu vou falar posteriormente. Mas se você tentar aqui passar por todas as arestas uma única vez, atravessando ele todo, você não vai conseguir, ele não é euleriano, tá? Então aqui a gente tem na sequência, vamos passar aqui. Grafo bipartido completo, né? O que que é um grafo bipartido, né? Aqui tem a definição, né, do grafo bipartido, se seus vértices podem ser particionados, né, em subconjuntos Mn, tais que cada aresta de G conecta um vértice de M a um vértice de N. Isso aqui fica mais fácil nessa definição, se você ver aqui o desenho, ó. Se você olhar esse exemplo, ó, o que que você tem aqui, ó? Esses dois são bipartidos, né? Eles têm aqui, ó, dois vértices aqui, né, o A e o B, e três vértices aqui, C, D e E, e você vê que o que está acontecendo, né?
você consegue trabalhar com a visão particionada de subconjuntos, né? Dois subconjuntos MN que seriam aí as quantidades de vértices, né? Então você tem aqui que ele está na quantidade, ó, dois vértices por três vértices aqui embaixo, é isso que seria o nosso MN. Aqui você tem 3 por 3, né? Se você olhar aqui embaixo, ó, 3 por 3, porque três vértices e três vértices eles estão conectados, né? Entre esses vértices aqui da camada superior e os vértices da camada inferior. Essa estrutura, essa modelagem como está aqui, ela caracteriza aí o grafo bipartido, tá? Grafos planários. O que que são grafos planários? O que que te lembra a palavra planar? Planar lembra plano, né? Então está relacionado. Por quê? Um grafo planar, se ele pode ser desenhado em um plano, ó, de forma que suas arestas não se interceptem apenas nos vértices, tá? Então você não pode ter uma aresta interceptando ou passando ali no meio da outra, né? Mas somente nos vértices. E aí, se você consegue verificar se o grafo é plano, você consegue, né, que as arestas se conectem somente nos vértices, mesmo que você tenha um que originalmente, ó, ele tem esse cruzamento, ó, ele não seria planar a priori, né? Mas se você consegue reescrever com um grafo isomorfo, que a gente já viu, né, um pouco, né, do isomorfismo nas aulas anteriores, se você não lembra, você pode voltar lá para ver. E aí você tem aqui, ó, essa aresta A e D, ela foi retirada e foi colocada aqui, ó, por fora, tá vendo, ó? E aí ela continua conectada com os mesmos vértices, mas não cruzou mais, né? Se você consegue fazer isso sem cruzar qualquer outra, né? E aí você construiu uma estrutura que a gente chama de planar, que são os grafos planares quando eles não estão, né? Uma aresta não está cortando a outra, né? Interceptando a outra em outras partes que não seja o vértice, tá? E aí você tem o grafo não planar. É interessante você ver o contra-exemplo, porque aí você pode clarear aí se você tiver dúvida, ó. Esse grafo ele é não planar, esse primeiro. Quando a gente tenta tirar as arestas que estão sendo interceptando aqui, ó, né, elas estão cortando bem no meio aqui umas das outras. Quando você começa a tirar e colocar por fora, né, a 5 com a 2, né, que é essa daqui do meio, você pode tirar aqui e colocar por fora. Depois, quando você pega a 5 com a 3, você colocou aqui por fora, tá vendo? Agora, se você começar a colocar as próximas por fora, né? Você vai perceber que você não vai conseguir. Por exemplo, a 3 com a 5, né? Se você colocar. Não, aqui a gente já colocou a 3 com a 5 por fora. Deixa eu pegar outra aqui que a gente precisaria tirar, né? Então, a gente tirou aqui a 5 com a 2, saiu, né? E a gente também tirou aqui a 5 com a 3. Mas a gente precisaria aqui, na sequência, ó, também trabalhar as demais arestas, né? Então, aqui por enquanto sem cruzamento, né? Mas e as demais arestas que estão se interceptando aqui, né? Se você colocar por fora, você vai perceber que vai terminar tendo problema aí. Você vai ter que elas vão se interceptar, né? No momento que você tente fazer é, o desenho por fora, né? Então aí você automaticamente fica aí com um problema que você não consegue fazer todas as arestas sem interceptar, né, no meio, sem cruzar ali bem no meio da aresta, tá? Então, é impossível desenhar aqui, ó, por exemplo, aqui a aresta com as extremidades 2 e 4. Vamos pegar aqui, ó, 2 e 4, ó, 2 e 4, ó. A gente tirou ela do desenho aqui, não tirou? Mas a gente tem que reescrever com por fora. Se você tentar fazer aqui por fora 2 e 4, ela vai cruzar em cima dessa outra. Se você tentar fazer também a 2 e 4 pelo outro lado, ó, também vai cruzar em cima da outra aresta, né? Vai interceptar a outra aresta em uma parte qualquer que não seja vértice, e aí você não teria a característica principal do grafo planar, ok? Então ela não, o grafo não é planar. Lembrando que sim, se você reescreve um grafo com todas por fora, né, e eles são isomorfos, porque você tem aí a mesma estrutura de vértices e arestas, as quantidades, né, então e a relação entre arestas e vértices, a função entre elas, entre essas informações, aí você tem isomorfismo e aí você pode reescrever como um planar, como esse aqui, mas nem todos você consegue fazer isso, porque quando você tenta escrever por fora aqui as arestas, elas começam a interceptar umas às outras, mesmo escrevendo nesse formato aqui, né, com curva por fora.
Vamos verificar se esse grafo é planar. Então, nós temos aqui, ó, observe, né, que esse grafo, né, ele tem um cruzamento, então ele não seria planar pelo cruzamento, mas ele seria isomorfo a esse outro, né? Você pode tirar o cruzamento e aí você tem que esse grafo é planar porque você conseguiu reescrever mantendo a mesma quantidade de vértices, né? E as conexões entre vértices e arestas. Vamos falar o que que é uma região. Então, um gráfico conexo simples e planar, né? Se você tem, né, o seu diagrama e sem intersecções entre as arestas, que é a questão que a gente falou, né? Para ser planar não pode, né, cortar no meio da aresta uma aresta cortando a outra, tá? Ele termina dividindo o grafo em regiões. Aí surge a ideia de região de grafo, tá? E aí, como que eu olho o grau de cada região? Para olhar o grau de cada região, é o comprimento do ciclo ou caminho fechado que circunda essa região. Então, quando você olha aqui, ó, todas essas regiões demarcadas aqui, né, ó, região um. Se você olhar quantas arestas, né, que estão circundando, são 3, grau 3. Região 2, vamos pegar aqui, ó, R2, né? Quantas arestas que circundam? 3. Região 5 também, né? Se você pegar aqui a região 5 é a região de fora, tá? Então, ó, você pegaria aqui as 3 arestas. Depois, a região 3 está aqui, né? Então, ela é um pouco diferenciada, ó. Uma aresta, duas arestas, 3 arestas, mas você voltaria aqui, ó, né? Conta 4 e depois 5, né? Então, para percorrer aqui, você teria que passar pelas 5 arestas, porque passaria por essa 2 vezes. E aí você tem que o grau será 5. E a por último aqui, a região por último, a 4, né? Que eu não mencionei ainda, se você olha o contorno, uma, duas, três, 4, o grau, né, da região será 4. Nós vamos falar um pouquinho mais de região, a relação, né, entre alguns elementos especiais aqui, arestas e vértices e arestas, vértices, né? A correlação entre elas e outros elementos na próxima aula, tá? E aí eu volto na sequência com de grafos, né? Com mais dados, mais informações para poder fechar aí a nossa série sobre grafos e fechar esse conteúdo com vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo. Bons estudos, até a próxima.